fazer essa prática de Kundalini Yoga. Eu vou fazer um sadhana matinal aqui, com uma meditação que é muito boa para combater o envelhecimento, que, porque assim, né, a gente sabe muito bem que o yoga trabalha com foco na integração, né, que esse é o significado do yoga, união, integração, juntar as partes, né, e isso é o fundamento da saúde. Você só é saudável quando você está íntegro, né, com todas as partes. E, e eu sei que é, a medicina também tem, né, esse viés, porém a gente às vezes se vê muito tentando combater doenças, né, que já é um, um processo que onde a saúde já não está, né, nas suas melhores condições. Então eu vejo muito que as pessoas estão sempre correndo atrás, né, daquilo que deixou de ser, né? E, e a gente esquece do princípio de saúde, que é manter esse estado integral, né? O processo preventivo. Então eu vejo muito ah, o papel da prática do yoga como um processo muito mais preventivo do que do que outra coisa. É claro que o yoga vai ser fundamental também em processos de, é, de reabilitação, porque eu dou aula de yoga 4 vezes na semana, eu dou aula em clínica de recuperação. E eu sei o quanto que o yoga ajuda nesse processo de reabilitação. Mas é importante a gente entender que a gente quer manter o estado de saúde, né? Se reconectar com isso e manter. Então, é, eu falo por experiência própria, né? Hoje eu me sinto muito mais renovado do que há anos atrás. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, né? O yoga, ele não é só um hobby, assim, né? Para um estilo de vida saudável. Ele é um processo profundo que vai agir não só no corpo físico, né? Na mente e no estado energético. E isso quem fala muito é o Sadhguru, no livro que ele fala, no livro do Karma, ele diz que o corpo físico, claro, ele vai envelhecer, né, não tem jeito, ele tem um prazo de validade, né, as células não vão mais funcionar muito bem depois de um certo tempo, assim como a nossa mente, o processo mental ele também vai se desgastando, né, a memória já não vai funcionar tão bem quando a gente tiver, né, com uma idade mais avançada. Porém, o estado energético é sempre o mesmo, sempre o mesmo. A vitalidade, né, você sentir a vida, isso é sempre, nunca vai mudar, isso nunca vai envelhecer. Então, conforme a gente vai praticando yoga, meditação, se você tocar esse estado energético puro e fazer com que esse estado energético se mantenha vivo no teu corpo, na tua mente, de certa forma, você nunca vai envelhecer, por mais que vai se desgastar, né, o corpo físico, o corpo mental, mas a, a tua relação com a vida se mantém sempre jovial, sabe? E a gente vê isso nos yogis, lá na Índia você vai ver direto, né, pessoas bem velhinhas, mas que têm flexibilidade no corpo, porque mantém o corpo em movimento, a mente muito lúcida, né? Então, pessoas com mais de 100 anos, com a mente lúcida. Então, isso é possível. Eu falo isso porque o quadro de doenças que a gente vê na sociedade é muito grande, cada vez maior, ainda mais no pós-pandemia aí, em que várias coisas se agravaram, né? E a gente, de certa forma, combate ainda hoje uma pandemia
mental muito grande, né? Um processo de deterioramento mental muito grande. As pessoas estão muito presas aos padrões psicológicos e a gente vê aumentar aí casos, né, de Alzheimer e de burnout. Então a gente precisa, né, focar isso. E o yoga ele vem nesse processo, né, vem na contramão, né, do que se prega aí em questões sociais, né, estilos de vidas aí muito que envolve alimentação e uma série de coisas que vão contra o processo de saúde, né? Então, nunca é, é sempre bom, né, a gente estar relembrando isso, né? Nunca é tarde para e nunca é tarde para a gente entender isso, compreender isso, né? Não importa a idade que se tenha, você pode renovar o estado que se tem aí, físico, mental, né? Renovar até um certo ponto, mas há esse processo de conexão com a energia vital e dali você tem, né, você ter o processo de consciência, né, que isso vai estar sempre no aqui e no agora, isso é essencial. Então vamos lá, queridos, vamos para essa prática. Então vai ajustando a postura para a gente sintonizar com a de mantra. Pega as mãos aqui no centro, solta os ombros, solta as tensões que se formam no corpo físico, solta as tensões mentais, né, as preocupações que tem lá fora. Esquece um pouquinho, fica presente, fica atento ao que está acontecendo nesse momento. E esse momento é de abertura, de conexão. Sente abrir a respiração de uma forma profunda. Inspira para o mantra. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspira profundamente. Exala, soltando. Então a gente vai fazer uma série de exercícios, um em seguida do outro, tá? Então, sem muito intervalo entre os exercícios, tá? Para a gente poder dar uma boa acordada no corpo físico e daí a gente faz uma meditação bem legal para trabalhar esse processo de barrar um pouquinho o envelhecimento, né? Se conectar com esse campo energético. Então, vai fazer o seguinte, vamos começar em pé, para dar uma alongada, uma esticada. E aqui em pé, faz o seguinte, fixa bem os pés na altura dos quadris, né? Sente esse aterramento. Dá uma soltadinha aqui na coluna, só para dar uma acordada, né? Vai
movimentando assim, como se quisesse olhar lá para trás, deixa os braços bem soltos. Isso, vai tentando olhar bem lá para trás, movimentando para cada lado. Isso, muito bem. Parando o movimento. Fazer lateralmente. Agora, inspira no centro, solta o ar, você leva o teu braço, né? Então aqui no caso o braço direito vai lá pro lado esquerdo, o braço que está na lateral fica na lateral, então você alonga a lateral aqui. Inspira novamente no centro, exala lá pro outro lado. Só para despertar essa parte lateral. Na verdade, todo o exercício que a gente vai fazer aqui é um grande despertar do corpo, né? Então, por isso, vai se conectando bem com a respiração. Pode mentalizar Sat ao inspirar, Nam ao exalar. Inspira no centro, solta, levando o braço lá para a lateral. A gente vai fazer mais ou menos 1 minutinho para cada exercício. Então, dá tempo de trabalhar bem. Ótimo, maravilha. Parou o movimento no centro. Agora faz o movimento para frente. Então vai inspirar os braços lá no alto. Pode ir um pouquinho lá para trás, se conseguir. Exala, vai com os braços lá pro chão, em direção ao chão, né? Assim, mesmo que não encoste lá no chão. Inspira, pode fazer um triângulozinho assim com os dedos, unipolegar e dedo indicador. E assim você mantém esse movimento. Inspira lá no alto, exala lá embaixo. E vai sentindo, vai fazendo esse fluxo. Isso, finaliza, inspira lá no alto, dá uma boa esticada nos braços. Exalando, vai soltando. Solta os ombros. Em seguida pode sentar agora. Pode sentar com as pernas esticadas, na verdade. Senta, abre bem as pernas. E aqui eu sempre aconselho a fazer essa trava em que você segura com as mãos embaixo dos joelhos, bem abaixo dos joelhos aqui. Porque você pode, quem tem mais flexibilidade, segurar lá embaixo. Mas só se você tiver bem flexível com o teu corpo, já estiver bem acostumado. Porque senão, eu sei que o pessoal quer fazer isso aqui, mas aí o pessoal fica com as mãos deslizando. Se eu vejo muita pessoa fica com as mãos deslizando na perna, não vai fazer o exercício correto.
Então, por isso, segura aqui embaixo, trava para você poder puxar bem o teu umbigo em direção à perna, né? Em direção ao períneo. Então, vai fazer intercalando aqui, ó. Inspira sempre no centro, respiração pelas narinas. Exala lá em direção à perna esquerda. Inspira no centro, exala na perna direita. E vai inter, intercalando aqui, sempre soltando em cada perna. Mentaliza Sat, exala Nam. Mentalmente vai trazendo esse mantra, vai soltando. Isso, vai soltando. Cada exalação vai um pouquinho mais. E agora vai fazer o movimento só para frente. Inspira no centro, exala como se quisesse levar o umbigo lá para o chão. Sentindo soltar todo esse estiramento interno. E mantém sempre o fluxo, né? Sente a respiração destravando. Mantém o fluxo, perceba a potência da tua respiração, a respiração que vai destravando o movimento. Então, respira com uma certa intensidade, tá? Sem pressa, mas porém com uma potência, sentindo a força na respiração para poder ir destravando os movimentos. Últimos segundinhos, mantém firme. Excelente. Finaliza, inspira, alongando bem a coluna, o queixo para dentro. Exala, solta os braços, dá uma soltada nas pernas. E logo em seguida, une a sola dos pés para a postura da borboleta. Trava os dedos das mãos aqui na ponta dos dedos dos pés. Abre bem o peito e faz aquele movimento com os joelhos, né? A batida de asas aqui da borboleta, para cima e para baixo, soltando bem essa área. Respiração, mantém ela longa, profunda. Enquanto faz o movimento, continua respirando, continua sentindo o ajuste da coluna, então sente os isquios bem firmes no chão,
O peito sempre vai se abrindo, ombros se encaixando. Isso. Inspira profundo. Tenta levar os joelhos bem lá para baixo. Abre o peito. Pressiona a mula banda. Exala. Mantém essa posição. E aqui logo em seguida vai fazer a flexão de coluna. Então vai inspirar. Peito mais à frente, né? Ombros lá para trás. Exala. Bígula para dentro. Então trabalha bem essa soltura do quadril aqui, ó. Quando puxa o peito à frente, o quadril vai levemente para trás. Você pressiona o quadril para trás, solta o ar, a coluna relaxa lá atrás, enquanto o quadril vem um pouquinho mais à frente, tá? Mentaliza Sat ao inspirar, Nam ao exalar. Enquanto tenta levar os joelhos mais lá para o chão, né? Abrindo mais e mais essa área do quadril. Vai soltando, vai sentindo. Isso, continua nesse fluxo, sentindo que a tua respiração vai desbloqueando toda a tua coluna. Sempre lembrando, respiração poderosa pelas narinas. Isso, finaliza, inspira no centro, abre bem o peito, leva os joelhos lá para o chão. Pressiona a mula banda, toda a região anal, sexual. Pressiona ali os esfíncteres. Exalando. Aí sim vai soltando, dá uma esticadinha nas pernas. E aqui logo em seguida vai continuar trabalhando essa soltura do quadril, porém vai deitar de costas no chão, com os joelhos dobrados, né, os calcanhares aqui próximo ao quadril. Então, se você conseguir, segura com as mãos nos tornozelos. Se não conseguir manter segurando os tornozelos, não tem problema. Tá? Deixa as mãos aqui na lateral. É que se você segurar o tornozelo, você vai conseguir puxar mais no exercício aqui, que é você inspirar, você elevar bem o quadril, tá? Então você puxa o ar, o quadril está lá no alto, soltando o ar, vem descendo a vértebra, né? Vértebra por vértebra ali nas suas costas, até chegar o quadril no chão. Então inspira, sobe primeiro o quadril, lá pro alto, as costas vai junto. Exalando, vem descendo as costas ali primeiro e por último o quadril. Tá? Então não precisa ter pressa, mas sente a força enquanto você movimenta. Né? Inspira, exala. Perceba o quanto você consegue movimentar o quadril. Sobe bem o quadril, inspirando, exalando, solta toda
a região das costas e por último, quadril. Mantém esse fluxo aí. Continua com o exercício, sente a força nas tuas coxas ali para sustentar, que o teu quadril consiga subir. Isso é muito bom para a área sexual, né? Trabalha o ajuste do segundo chakra. Existe muita trava nessa área. Isso te impede de sentir a vida com prazer. Últimos segundinhos. Próxima vez que puxar o ar, inspira, sustenta lá em cima alguns instantes. Quadril lá no alto, novamente pressiona a mula banda, toda regional, sexual. Exalando devagarzinho. Solta o quadril. Dá uma esticada nas pernas, tombando. Solta o corpo. E logo em seguida, pode, se preferir, colocar as mãos abaixo dos quadris para tirar a pressão aí, né, aliviar um pouco, ou deixa as mãos nas laterais. O exercício é que com as pernas você vai inspirar, vai manter os calcanhares sempre acima do chão, então inspira, traz um joelho em direção ao peito, exala, troca. Então vai ficar nesse movimento de soltar aqui, ó. Inspira, exala, tanto faz qual a perna, né? Mas vai fazendo esse intercalando. Enquanto uma perna inspira, tá esticada, enquanto exala, você troca, né? Respiração bem poderosa pelas narinas. Sente ativar o teu abdômen, tá? Mantém esse fluxo poderoso. Continua com a respiração poderosa, os calcanhares acima. Tenta manter. Eu sei que às vezes a mente quer desistir, mas o corpo ele aguenta um pouco mais. Então respira, movimenta. Últimos segundinhos. Sente queimar, sente abrir essa possibilidade energética. Isso, finaliza, traz os dois joelhos em direção ao peito, abraça os joelhos contra o peito, puxa o ar, pressiona a mulabanda, toda a região anal, sexual. Exalando e soltando, solta as pernas. Inspira pelas narinas, solta pela boca. Tomba as pernas,
enquanto relaxa, solta o quadril, respira na dor, né? Se você estiver sentindo algum incômodo, respira nesse lugar. Que você está levando energia para áreas bloqueadas. Permanece alguns instantes, relaxando. Sente a respiração bem profunda. Em seguida, vai abraçar os joelhos contra o peito e vai fazer o movimento de gangorra aqui, para massagear bem as costas. Então fica fazendo um movimento para frente, para trás, assim, soltando bem as costas. Segura firme nos joelhos, né, um pouco abaixo dos joelhos, na verdade. Né, segurando a perna enquanto solta. Vai movimentando. Sente que está bem massageando, bem. Aí assim você espalha toda a energia pelas costas. Isso, no próximo impulso, senta e já vai ajustando para a postura da cobra ou postura da esfinge, que é umbigo para o chão, esticando as pernas lá para trás. Então, a esfinge, você mantém os cotovelos no chão aqui, abrindo o máximo o peito, né? Encaixando os ombros, levando eles para trás. Ou se conseguir, empurra o chão, mas quando empurrar o chão, evita fazer isso aqui, né, de manter os ombros assim, encaixa os ombros lá mais para trás, olha a diferença, ó. Aqui você vai se machucar, vai tensionar, então você encaixa, então dobra um pouquinho às vezes o cotovelo, você tem que sentir que está empurrando o chão, né. E aqui, respiração do fogo, fecha os olhos, foca entre as sobrancelhas, e sente esse bombeamento do ponto do umbigo, levando energia lá para os chakras superiores. Mantém um minutinho assim. Isso, finaliza, inspira e segura o ar. Segurando o ar, torce, levando a tua cabeça lá para o ombro esquerdo. Exalando, vai ao centro, mantém a postura. Inspira, aí leva a cabeça lá para o outro lado. Torcendo lá para a direita. Fica ali alguns instantes.
Exalando, vem ao centro. Última vez aqui, agora puxa o ar e segura. Mantém no centro. Abre bem o peito. E quando for exalando, vai devagarzinho, sentindo cada vértebra descendo. Vai com o peito lá no chão. Solta os braços lá para trás. Respira. Alivia, né? Tira essa pressão. E devagarzinho, vai sentar sobre os calcanhares e vai relaxar um pouquinho, fazendo a trava de Vênus, que é a trava com as mãos, e fazendo essa trava com os braços aqui atrás, assim, ó. Vai com a testa no chão. Qualquer coisa pode usar uma almofada aqui na frente, se precisar. E os braços lá no alto, o máximo que você conseguir. Mantendo os ombros encaixados, olhos fechados, focado entre as sobrancelhas, respirações longas, profundas. Não tenta sustentar essa postura. Assim você está levando bastante energia lá para o terceiro olho. Isso traz clareza mental, foco para as atividades. Bem firme. Vai devagarzinho, vai descendo os braços, põe as mãos no chão, devagarzinho vai subindo, empurrando. E aqui pode sentar novamente com as pernas cruzadas. E vai fazer a moagem Suf. Moagem Suf, você mantém as pernas cruzadas, as mãos nos joelhos, e inspira e faz toda a movimentação com o quadril aqui. Inspira lá na frente, solta o ar quando estiver movimentando lá para trás. Então faz um círculo com o teu quadril por um lado só, tanto faz o lado que você começa, mas mantém esse lado. Olhos fechados, focados entre as sobrancelhas, e fica sentindo, soltando. Continua inspirando na frente, exalando mais atrás, e agora vai inverter o lado. Muda a rotação. Sempre com a força de movimentação a partir dos quadris, né? Força motriz está lá no quadril. Sempre soltando toda essa área. Como se a tua coluna estivesse deslizando por todo o teu quadril.
Isso, excelente. Devagarzinho vai parando o movimento. Vem para o centro, puxa bem o ar. Exala completamente. E aqui, o próximo exercício, você vai fazer garras com os dedos, assim, tensiona os dedos como se estivesse segurando um objeto. Vai inspirar os cotovelos lá para trás. Assim você abre bem o peito. Puxa o ar, soltando o ar, cruza os braços aqui na frente, tanto faz o jeito que você cruzar. Inspira novamente lá para trás. Exala, leva os braços lá para cima. Vai ficar fazendo isso, ó. Puxa o ar, solta cruzando na frente. Puxa o ar, solta, fazendo esse movimento lá para o alto. Inspira, exala, inspira, exala. Respiração bem poderosa, assim. Vai sincronizando, vai mantendo o fluxo conforme a tua respiração, sente soltar bem. Isso é muito bom para essa área cardíaca. Isso, finaliza esse fluxo e inspirando os cotovelos lá para trás, puxa o ar e segura. Pressiona a mula banda, toda a região anal, sexual, puxa o umbigo para dentro e para cima. Udiana banda. Exala pela boca, soltando as tensões, solta as mãos sobre os joelhos, une polegar e indicador. Olhos fechados, foca entre as sobrancelhas, sente a respiração fluir naturalmente. Já está indo para os últimos exercícios. E aqui vai fazer elevação com os ombros. Então, apoia as mãos nos joelhos e inspira. Com a força da tua respiração, leva os ombros lá para o alto, em direção às orelhas. Solta, tombando os ombros. Né? Solta o ar. Sente soltar bem, tombando. Fica nesse fluxo. Puxa o ar, sobe. Exala, desce. Inspira, sat. Exala, não. Sat, não. Respiração bem poderosa pelas narinas para poder movimentar bem os ombros, sente desconstruir os padrões físicos que estão nessa área. Mantém a boca, toda a região maxilar relaxada enquanto faz o exercício. Continua a respiração bem vigorosa, sente que ela desconstrói toda essa área. Eu sei que para alguns é difícil
soltar essa região dos ombros, mas vai respirando, vai mantendo o seu estado de consciência. Quanto mais você respira, mais você leva energia, mais você abre fluxo para essa área. Os últimos segundinhos, mantém firme. Finaliza, inspiração, os ombros lá no alto, segura o ar. Pressiona toda a região anal, sexual, puxa o umbigo para dentro, para cima. Sente também a trava no pescoço de Aladharabandha. Solta o ar pela boca, tombando os ombros. Novamente, mãos em Mudra. Sempre que possível, fecha os olhos, foca entre as sobrancelhas. Sinta que a energia Kundalini sobe, né? A energia vai lá para os chakras superiores. Né? O teu estado de consciência plena. E aqui faz apenas um movimento com a cabeça, né? Faz um grande círculo aqui, soltando o pescoço. Desce o queixo em direção ao peito, enquanto a cabeça desliza sobre os ombros. Mantém sempre um, o mesmo círculo, né? Sempre para o mesmo lado, enquanto sente essa soltura. A respiração vai se ajustando. Isso, quando o queixo for lá em direção ao peito, inverte agora a rotação, mas sempre mantendo um círculo bem amplo, soltando bem o pescoço. Sente os ombros sempre bem encaixados. Isso. Próxima vez que o queixo for lá no peito, agora solta, alonga a cervical, volta para o centro. Respira profundamente. Último movimento aqui desse exercício, desse Kriya, para impulsionar toda a energia lá para o alto. Trava os dedos das mãos, esticando bem as mãos aqui na frente. Então vai inspirar com a força da tua respiração, estica os braços lá em cima. Se possível, mantenha os cotovelos bem esticados, né? Os braços ficam bem na lateral aqui da cabeça. Exalando, solta os braços, vai lá para baixo, tá? Então faz de forma bem poderosa. Fecha os olhos, foca entre as sobrancelhas, inspira, exala. Não, não, né? Mantém a frequência da mente. Mantém a respiração poderosa, relaxa a boca, a língua, mantém os ombros encaixados, mantém a coluna ativa, os braços é uma alavanca, elevando a energia lá para o alto. Traz essa energia nessa respiração, sente que é a respiração que vai revitalizando o corpo,
ajuda a revitalizar claramente. Mantém vigoroso. Últimos segundinhos. Finaliza e inspira os braços lá no alto, segura o ar. Pressiona lá embaixo, mula banda, região anal sexual. Puxa o umbigo para dentro, para cima, Uddiyana banda. Jaladhara banda, sente a trava no pescoço, alongando bem a cervical. Solta o ar pela boca como um canhão. Mantém ainda a postura. Puxa o ar, segura. Puxa novamente as travas de energia. Ombros encaixados. Estica bem os cotovelos. Cresce a coluna. Solta como um canhão pela boca. Última vez na posição. Inspira e segura. Puxa esfíncteres. Puxa o umbigo para dentro e para cima. Trava o pescoço. Exala. Agora sim, devagarzinho, desce os braços. Relaxa as mãos em Mudra. Relaxa bem os ombros. Relaxa a boca, a língua. Os olhos fechados miram no ponto bem no meio da testa. Respiração profunda, sem esforço mais. Medita alguns instantes em silêncio. Vai sentindo a tua presença. A respiração vai mantendo seu fluxo natural. E aqui a gente vai fazer essa meditação para evitar o envelhecimento, ou seja, evitar esse enrijecimento, melhor dizendo, né? Então, esse padrão rígido que o ego traz para que a gente continue mantendo esse fluxo energético sempre de forma livre, espontânea. Então, a meditação, ela vai fazer o seguinte, você vai bombear o ponto do umbigo. Eu vou colocar um mantra que vai facilitar esse bombeamento. Vai ser assim, você vai puxar o ar, vai encher o pulmão, vai segurar o ar lá dentro. Então, com o ar retido lá dentro, você bombeia o ponto do umbigo. Com a melodia, então vai ficar um mantra, em que o mantra ele faz Satnam Siriwahe Guru. O mantra é esse. Satnam Siriwahe Guru. Só que no mantra ele dá uma ênfase no Satnam. Então o mantra vai ficar assim, ó. Satnam Siriwahe Guru. Satnam Siriwahe Guru. Então sempre que o mantra fizer Satnam, você bombeia o ponto do umbigo, tá? Então o mantra serve assim só para você sintonizar esse bombeamento. Então não precisa se preocupar com o mantra em si. Só quando você
sentiu Satnam, você puxa o umbigo para dentro, para cima. E depois no Siriwari Guru você relaxa um pouquinho. Tá? Então fica nesse Satnam, Siriwari Guru. Satnam, Siriwari Guru. Ok? Então vai ficar ali nesse bombeamento. Quando não aguentar mais, ficar com o ar preso lá dentro, solta. Depois inspira novamente. Segurou o ar, aí bombeia novamente, seguindo o fluxo do mantra. Ok? Você vai fazer isso também fazendo esse mudra aqui, ó. Você vai colocar o teu indicador como se fosse guia mudra, só que em vez da ponta do polegar, você põe o teu indicador bem na base do dedo, para que você possa, com o polegar, segurar o anelar também. Então, ó, você traz o indicador e o anelar travados no polegar, e os outros dedos ficam esticados aqui, ok? Vai fazer isso com os dois e vai ficar aqui, ó, mantendo o peito aberto, ó, os cotovelos, trazendo os cotovelos um pouquinho mais aqui para o corpo, para manter os ombros bem encaixados, peito aberto, tá? Então vamos fazer esse ciclo, apenas 5 minutinhos, tá? Não mais que isso. Fecha os olhos e mergulha nesse fluxo. Satnam Sri Vaheguru, 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 Satnam Sri Vaheguru.
Satnam Sri Vaheguru, 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 Satnam. Isso. Terminando o bombeamento, solta os braços sem lembrar. Respira naturalmente. Então, essa é uma meditação que você pode ir aumentando até chegar a 11 minutos. E esse bombeamento tem que sentir um calor interno intenso. Então, inspirar, segurar o ar e bombear. Não precisa seguir a melodia, é claro, você pode fazer um bombeamento, mas para estimular, isso mantém o corpo, né, radiante, um estado mais jovial, previne bastante doença. Então, essa é uma série como um todo, né? Pode fazer a série completa, finalizando com essa meditação. Muito bom para ser feito de manhã cedo. Então, isso vai dar um estímulo energético para o teu dia. Muito bem, queridos. Finalizando aqui com as mãos no centro. Canção do Sol. E o Satnam longo. Então, inspira para a Canção do Sol. Que o eterno Sol te ilumine, que o amor te rodeie, que a luz pura interior guie o teu caminho. Nam.
Não. Não. Namastê, queridos. Gratidão. Valeu, Bruno. Ótimo dia, querido. Um beijo a todos e até a próxima.